E a nossa disciplina de iniciação científica. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre projetos de pesquisa, ok? Vou compartilhar com vocês aqui. Falar um pouquinho sobre projetos de pesquisa. Então, pessoal, como é que funciona as etapas do projeto de pesquisa, tá? Começa a gente tem a elaboração desse projeto, como que ele vai ser executado, e, é claro, a apresentação dos resultados de uma pesquisa. Então, como é que funciona detalhada, bem detalhado, vamos falar assim, né? As etapas, falando o nome das etapas, não as etapas em si. A gente vai falar também sobre como é que funciona cada etapa. Mas vamos lá, ó, projeto. Primeiro vocês têm que estar atentos, vão escolher o tema que vocês querem abordar, certo? T, fixação dos objetivos. Primeiro objetivo geral, depois objetivo específico, tá? Estabelecimento do problema. O que dentro da sua ideia, que problema que foi estabelecido para poder vocês pesquisarem sobre ele, para tentar resolver esse problema ou ao menos minimizá-lo, certo? Determinação, que tipo de metodologia será usado, não é isso? Como que vai ser feita essa coleta dos dados? Como é que vai ser a análise e a interpretação desses resultados? Ok? Tranquilo até aqui? Como é que tá? Ok, gente, até aí? Tá me ouvindo? Como é que tá, pessoal, até aqui? Tem alguém aí? Oi, bom dia, pessoal. Tem alguém aí ou não? Oi, professor, bom dia. Tudo bem, sim. Então tá, beleza. Vamos continuar então. Então, ó, o projeto de pesquisa, vamos lá aqui. O projeto de pesquisa é uma das etapas do processo de elaboração, execução e apresentação dos resultados de uma pesquisa. Em uma pesquisa, nada se faz ao acaso. Desde a escolha do tema, fixação dos objetivos, estabelecimento do problema, determinação da minha metodologia, a coleta dos dados, a análise e interpretação para a elaboração do relatório final. Tudo deve ser previsto no projeto de pesquisa, que deve responder às clássicas questões: o que é pesquisar? Por que pesquisar? Para que pesquisar? Para quem? Onde? Como? Com que? Quando? Quanto vai custar? Tudo isso, gente, tem que se preocupar para vocês poderem desenvolver melhor esse projeto e transformar, quem sabe futuramente aí num TCC, numa dissertação, numa tese, certo? O momento atual é, finalmente, qual mudança para o futuro desejada? Então, ó, essas características nos auxiliam na determinação do perfil do objeto de estudo. Quando temos as respostas às seguintes perguntas: o que, por quê, como, onde e quando, eu chego eu vou respondendo essas perguntas para poder deixar claro, ó, o que representa a ação que eu vou fazer, a atividade, ou o que pode se realizar diferente do que já existe. O porquê representa a finalidade, a razão de ser, ou o objetivo a se atingir em termos de mudança ou inovação, ok? E o como representa o processo, a técnica, o método de execução ou o processo de criação. O onde
representa o local em termos de ontem, hoje e amanhã, para se abrigar o que já existe ou a inovação. E o quando representa um aspecto temporal. Ok? Aí, pessoal, ok ou não? Falam para mim. Ok, professor. Tá. Olha aí, então o tema, ó. O que fazer? Justificativa. Por que fazer? Objetivo. Para que fazer? Objetivo específico. Para quem fazer? Metodologia, né? Onde fazer? Como fazer? Metodologia também. Orçamento. O quanto fazer? Cronograma. Quando fazer? Autores. Quem vai fazer? E os resultados e conclusões colocados no final, quando tiver tudo pronto, né? Quando a gente fazer a análise desses dados que foram retirados e foram feitos esse teste, ok? Até aí, tá tranquilo? Tá tranquilo, professor. Beleza. Professor, eu tô com uma dúvida. Pode falar. Seminário, ele vai ser online ou presencial? Presencial. Tá, ok, obrigada. Nada, avisa todo mundo aí, por favor, tá? Quem tiver alguma dúvida, pode falar que eu falei. É presencial. Eu fiquei sabendo Isso, disso. tava uma dúvida ontem na sala com a turma B e a turma A. Eu falei, não, gente, é presencial, não é online. Eu falei, eu vou tirar essa dúvida, então. Não, é presencial. Tudo agora vai ser presencial, gente. Questão de prova, não importa se é prova, se é seminário, como prova, tudo vai ser presencial. Não vai ter nenhuma prova mais, qualquer seja o tipo, vai ser remoto mais. Inclusive, eu também vou ter que me deslocar para a gente poder ter essa aula também, presencial. Mas é só seminário, tá? Ok? E também vai terminar cedo, né, gente? Ok. Que a aula começa agora 10 para as 9, termina 10h30, né? Que é 1h40 só de aula. Então vai ser rápido também, né? Beleza, gente? Beleza, professor, obrigado. Nada. Então vamos continuar. Então, as seguintes perguntas dão embasamento a um projeto, né? O que fazer? Objetivo da pesquisa. Formulação do problema e das hipóteses. Bases teóricas relacionadas com o problema. Por que fazer? Justificativa. Para que fazer? Objetivo geral. Para quem fazer? Objetivo específico. Onde fazer? Local, descrição do trabalho, descrição do campo de observação, características da população e justificação da minha amostra. Eu vou ter variáveis que serão controladas, tá, gente? No onde fazer. A ideia é tentar controlar, mas nem sempre a gente consegue controlar 100%. Ainda mais quando a gente faz um projeto de campo, né? Certo? Ficou claro, gente, o que eu falei ou não? Hein? Fala para mim, ficou claro ou não ficou? Ficou, professor. Ficou É sim, que, professor. professor, eu estava gritando aqui, esqueci que o áudio está fechado, mas ficou. Tá, então qualquer coisa vocês me falam, beleza? Então vamos continuar. Ó, o objetivo do nosso estudo é situação encontrada, momento atual e mudança para o futuro, né? Ou seja, eu vou olhar agora como é que está o andamento da minha ideia. Tudo relacionado àquele assunto que eu quero pesquisar. Aí eu vou voltar no momento atual. Qual que vai ser essa mudança para o futuro? Tudo isso tem que ser uma análise bem minuciosa, ok? Para eu desenvolver meu objetivo. No caso, os meus objetivos. Ok, gente? Ok, professor. Tirar o som aqui, só um minutinho.
Tirar o som do meu celular, ficar pitando. Pronto. Então, ó, ao desenvolvermos um projeto de pesquisa, temos em mente aprofundar o conhecimento sobre determinado objetivo de estudo ou resolver alguma dificuldade. O objetivo de estudo apresenta algumas características que precisamos analisar. São elas: a situação encontrada, o que desejamos e ou necessitamos para o momento atual e, finalmente, qual mudança para o futuro é desejada. Tudo isso a gente tem que ficar atento. Então, essas características nos auxiliam na determinação do perfil do objetivo de estudo, quando temos a resposta das seguintes perguntas: o que, por quê, como, onde e quando. O que representa a ação, a atividade ou o que se pretende realizar diferente do que já existe. Por quê? Representa a finalidade, a razão de ser ou o objetivo de se atingir em termos de mudança ou inovação. Como? Representa o processo, a técnica, o método de execução ou o processo de criação. Onde? Representa o local em termos de ontem, hoje e amanhã para se abrigar o que já existe ou a inovação. O quando? Representa o aspecto temporal. As características e as respostas das perguntas devem ser identificadas preferencialmente por uma palavra ou expressão singela que resume uma ideia mais ampla. Assim, podemos ter situação encontrada. Refere-se que, efetivamente, se está questionando, ou seja, qual e como é a realidade questionável, o básico, o ontem ou o passado. É o referencial em relação ao que era e ainda está, mas que, para evoluir e gerar resultados materiais e ou sociais mais significativos, possivelmente necessita de modificação. Isso vai fazer alusão ao que ainda está em vigor, ok? Por isso que eu estou falando da questão da situação encontrada. Tem que colocar o que ainda está valendo, gente. Momento atual refere-se àquilo que pretendemos implantar no sentido de se suplantar, superar, modernizar e atualizar em todos os aspectos. O que já existe e esteja de acordo com o que efetivamente se pode realizar diante dos recursos disponíveis. Pode ser identificado pelo que é ideal e possível no momento presente. A referência se dá em relação àquilo que é possível hoje e que o complementa, tornando melhor em razão da comparação que se faz com o que se vinha praticando na situação encontrada. O que vamos implementar mediante os recursos que temos para poder resolver a nossa situação encontrada. E a mudança para o futuro refere-se àquilo que pretendemos implantar, no sentido de se suplantarem ou superarem os objetivos traçados para o momento atual, a partir do instante em que os recursos materiais, financeiros e humanos se disponibilizem. Pode ser identificado como um apoio ou uma realidade desejável, ou servir de auxílio no sentido de tornar melhor o que se pretende alcançar. Enfim, é uma visualização do amanhã, do futuro, porém, com a perspectiva de se estabelecer constantes mudanças e inovações. Ok, gente? Alguma pergunta? Ok. Tranquilo? Conseguiram acompanhar, então, a relação ao que é a situação encontrada, o que é o momento atual, o que é a mudança para o futuro? Ficou claro? Sim, ficou, professor. Então tá. De novo, ó, situação encontrada refere-se ao que efetivamente se está questionando, ou seja, qual e como é a realidade questionável, o básico, o ontem ou o passado, é referencial em relação ao que era e ainda está, mas que para evoluir e gerar resultados materiais e ou sociais mais significativos, possivelmente necessita de uma modificação. Momento atual refere-se àquilo que pretendemos implantar no sentido de se suplantar, superar,
modernizar e atualizar em todos os aspectos. O que já existe esteja de acordo com o que efetivamente se pode realizar diante dos recursos disponíveis, certo? E mudança para o futuro refere-se àquilo que pretendemos implantar no sentido de que se suplantarem ou superarem os objetivos traçados para o momento atual, a partir do instante em que os recursos materiais, financeiros e humanos se disponibilizam. Ok? Ok, professor. Então tá. Tá um barulho aqui. Então, olha aí, ó. Já está marcado aqui, né? Ó, refere-se, situação encontrada. Dá um resuminho, olha um resumo, né? Uma marcação, ó. Refere-se efetivamente que se está questionando, ou seja, qual e como é a realidade questionável, o básico, ontem ou passado. Então, para evoluir, eu estou até cortando para fazer um resuminho aqui. Então, para evoluir e gerar resultados materiais ou sociais mais significativos, faz alusão ao que ainda está em vigor. Esse é o destaque. E o momento atual, ó, refere-se àquilo que pretendemos implantar no sentido de se suplantar, superar, modernizar e atualizar em todos os aspectos o que já existe. O que vamos implantar mediante aos recursos que temos para poder resolver a situação encontrada. E mudança para o futuro refere-se àquilo em que pretendemos implantar no sentido de se suplantarem ou superarem os objetivos traçados para o momento atual, a partir do instante em que os recursos materiais, financeiros e humanos se disponibilizam. É uma visualização do amanhã, do futuro, porém com a perspectiva de se estabelecerem constantes mudanças e inovações. Ok? Então, a gente tem umas características aqui que vão ser analisadas, como a situação encontrada, básico, realidade questionável ontem e no passado, momento atual, complementar, realidade possível hoje e presente, mudança para o futuro, auxiliar, realidade desejável amanhã e futuro. Aí eu começo. O que? Né, para os três. Por quê? Como? Onde e quando? Isso, pessoal, fica tranquilo, para o quê? Para facilitar a elaboração e o desenvolvimento do trabalho de pesquisa científica. Vocês vão botar essas perguntas básicas: o quê, por quê, como, onde e quando. Não importa se vai ser a situação de agora, no caso que já acabou passando, a situação encontrada, que já passou, a situação atual e a situação futura. Alguma pergunta, gente, em relação a isso? Alguma pergunta, gente? Isso aí é tudo para avaliar, para vocês fazerem o objetivo, tá? Só para deixar claro. Não, professor. Tá tranquilo, então? Nenhuma pergunta, não? Tá suave? Então, beleza. Então, vamos continuar. Tá, aqui só falou, pessoal, ó, depois vocês podem, eu vou mandar vocês acessam esse link. Ó, então, no quadro 1, o autor-aluno escreverá respostas às perguntas formuladas de modo em que se tenha uma visão abrangente de quais pontos, em termos de ontem, hoje e amanhã, devem ser abordados para que a solução seja mais adequada para a situação encontrada, o momento atual e a mudança para o futuro. A utilização das informações contidas os dois quadros têm por objetivo facilitar a elaboração, o desenvolvimento do trabalho de pesquisa científica e o autor ou aluno como ele pretende realizar. Então, ó, não se esqueçam. Depois vocês podem fazer isso aqui para treinar em casa. Depois vocês me mandam, se tiver alguma dúvida, tá? Tem até a dica aqui já do lado, ok? Então, gente, olha só. O conteúdo do projeto ele vai ser dividido em 13 partes, tá? Começa assim, ó, tipo de projeto de pesquisa. O título dele, o autor ou os autores. Voto tem que colocar os e-mails dos autores também, porque caso tenha que entrar em contato depois, a banca que vai avaliar, ou revista, né, tem que deixar o e-mail. Qual que é o objetivo geral dele? E claro, e com isso também eu tenho, olha lá, ó, objetivo geral. Qual que é a justificativa e a relevância do trabalho? Qual que é a introdução do trabalho? O resumo. Gente, isso aqui não está na ordem, que fica na ordem
cronológica, bonitinho, lá como você vai escrevendo, não. Isso aqui é na ordem que você deve fazer o trabalho. Você deve escrever. Faz sentido o que eu estou falando, gente, ou não? Hein, pessoal? Faz sim, professor. Tá, isso aqui é a ordem de como deve ser feito, ok? Título, tipo projeto de pesquisa, você vai pesquisar o título, os autores, o e-mail, o resumo. Vou começar pelo resumo, a introdução, por que que a justificativa e relevância de fazer aquele trabalho, qual que é o objetivo, perdão, vou lá na ordem, gente, desculpa. Ó, tipo de projeto de pesquisa, título, o autor, o e-mail dos autores, qual que é o objetivo geral do seu trabalho, qual que é a justificativa e relevância dele, qual que é a introdução, aí você vai lá e faz o resumo dos trabalhos depois, o objetivo específico, a metodologia e a viabilidade daquele trabalho, que recursos vocês vão usar para fazer ele, seja ele recurso material, né? Qual que é o cronograma de execução e as referências. Ok? Até aqui ou não? Ok, gente? Tranquilo ou não? Fala para mim. Ok. Ok. Beleza, então. Aqui, gente, ó, vocês conseguem entrar no site da Universidade de Vassouras e entrar na pesquisa, projeto de pesquisa. Olha lá, ó. Consegue visualizar também, ó. Beleza? Olha lá. Vocês conseguem entrar e pesquisar também para ver. E o planejamento? Evita que o investigador se perca nos dados coletados. Eliminação de uma dificuldade. Resolução de um problema. A visão do futuro. Faz sentido ou não? Faz sentido, professor. Ok, Professor, a minha internet está caindo e voltando. Entrei de novo aqui. tá, beleza. O planejamento, então, necessita de extremo rigor para evitar que o investigador, em determinada altura do trabalho, se encontre perdido num emaranhado de dados que vão ser coletados, sem saber como dispor deles ou reconheça desconhecimento do seu significado e importância. Então, a gente tem que saber o porquê daquele dado, por que que você coletou, para que que ele serve. Não pode ficar a ver navios, não, né? Então, esse objetivo ele vai ser representado pelo resultado a ser obtido na eliminação de uma dificuldade ou na resolução de um problema que está inserido no contexto de um assunto, tema ou objetivo desse estudo. Ok? Então, a dificuldade ou problema possui uma faculdade de indicar qual o assunto a ser abordado. Então, para facilitar e tornar mais precisa a execução do trabalho de pesquisa, é necessário que se desenvolva um planejamento entendido como visão do futuro, algo que nos permite ver hoje o que ainda não está pronto. Ok? Ficou claro para vocês isso? Sim, professor. Beleza, então. Quais são as etapas, gente? Ó, eu tenho objetivo, algo que se pretende, necessita ou deseja atingir, resolver o problema ou eliminar a dificuldade, ou baixar o nível, né? Deixar o impacto menor, como a gente frisa bastante também. Levantamento de dados e informações, conhecimento das particularidades e características que vai envolver aquele determinado tipo de problema. Eu vou fazer análise e vou fazer diagnóstico dele também. Então, ó, verificação cuidadosa das condições de situação encontrada, causas existentes em relação às oportunidades e ameaças.
bem como quanto aos pontos fortes e fracos. Providenciar exames mais meticulosos e detalhados para identificação com precisão as causas, tá? E a apresentação de alternativas é um conjunto de possíveis opções com possibilidades de se resolver ou eliminar um problema ou dificuldade. Certo? Alguma pergunta, gente, aqui nessas etapas? Falam para mim, por favor. Alguma dúvida? No momento, não, professor. Até aí tá tranquilo, então? Sim, professor. Então, beleza. Qualquer coisa, vocês me avisam, né? Então, vamos lá. Então, olha aí, gente, ó, a elaboração do planejamento exige uma série de ações. Ele pode ser efetivado, exige do pesquisador respostas a um conjunto de perguntas, tipo, que são, né, no caso, o que fazer, como, para quê, quando, onde. E se compõe de várias fases ou etapas. Primeira é o seu objetivo, ó. Consiste no alvo que se pretende, necessita ou deseja atingir, no sentido de se resolver o problema ou eliminar a dificuldade. Sem o objetivo, não se faz o planejamento, ok? Então, eu vou fazer aí, ó, levantamento de dados e informações. Consiste no necessário conhecimento das particularidades e características que vai envolver o problema ou dificuldade, constituindo-se em suas variáveis, certo? Então, ó, eu vou fazer aí uma análise e diagnóstico que consistem na verificação cuidadosa das condições da situação encontrada em relação às oportunidades e ameaças, bem quanto aos pontos fortes e fracos, considerando as pessoas e as circunstâncias, quando se faz necessário uma consulta às partes interessadas, no sentido de se praticar o princípio da participação. Então, vai envolver providenciar exames mais meticulosos e detalhados para identificar com precisão as causas exigentes e sugerir uma recomendação que minimize ou elimine a dificuldade ou o problema, ok? Então, ó, a apresentação de alternativas consiste em um conjunto de possíveis opções com a possibilidade de se resolver ou eliminar o problema ou a minha dificuldade, ok? Alguma pergunta? Eu não tenho no momento, não, professor. Ok. Olha aí, então, de novo, a escolha de alternativa, um atributo ou uma qualidade que representa uma vantagem comparativa e competitiva para aplicação no momento atual, demonstrando que a sugestão que você deu é possível. E o prognóstico? Visualização antecipada do que deverá ocorrer no futuro como consequência do meu planejamento. A alternativa selecionada deverá ser totalmente implantada, gente, mostrando as possíveis variações até que se obtenha a situação que vai ser desejada, ok? Então, olha aí, ó, o meu acompanhamento consiste em verificar como as propostas e sugestões das alternativas estão sendo realizadas. Eu vou ter aí também o meu replanejamento, que é refazer o planejamento, fazendo correção de eventuais falhas e uma nova situação. Beleza? Aí, ó. Sim. Então, recapitulando, a escolha da alternativa consiste na seleção da alternativa mais apropriada para a partir da situação encontrada e da aplicação do estudo comparativo das dosagens das variáveis presentes. Encontramos um atributo ou qualidade que represente uma vantagem comparativa e competitiva para a aplicação do momento atual, demonstrando que a sugestão é possível. E o prognóstico consiste na visualização antecipada do que deverá ocorrer no futuro como consequência do meu planejamento, a partir do início de implementação do momento atual, em que a alternativa selecionada deverá ser totalmente implantada, ok?
mostrando as possíveis variações até que se obtenha a situação desejada. Que caracteriza a mudança para o futuro, ok? Então, o acompanhamento consiste em verificar como as propostas e sugestões das alternativas estão sendo realizadas, certo? Então, eu botei também um replanejamento, consiste em refazer o planejamento, analisando se a correção de eventuais falhas e nova situação para se mudar e criar um novo estudo de visualização, considerando uma possível mudança para o futuro, certo? Certo, professor. Bora lá. E a gente tem aqui o cronograma e o orçamento, né? Reparem bem que eu tenho, levantamento, vocês têm que fazer o cronograma, tá, pessoal? E orçamento também quando você fazer uma pesquisa. Por exemplo, levantamento biográfico. Quantos meses vão fazer? Geralmente 4 aqui, né? Aprofundamento teórico, aprofundamento na teoria. Quantos meses? O cronograma. Coleta de dados, em quanto tempo? Análise desses dados. Relatório de atividades. Redação do trabalho. Revisão e redação final. Entrega do trabalho e, por último, a minha defesa. Ok? Então, para cada etapa que vocês vão se propor, tem que ter um tempo de execução. E isso tem que estar no cronograma. Ok ou não? Professor, muita coisa, hein? Mas ok. Isso é normal, gente. Muita coisa, é muita coisa mesmo. Mas isso aqui vocês vão desenrolando conforme vocês vão também tendo contato, né? Porque mais para frente vocês vão ter praticamente ter que resolver essa parte, né? Então, isso para vocês, ao longo do tempo, vocês vão se familiarizando melhor. Essa seria a resposta. Certo? Até aí, tranquilo? Tranquilo. Tá. E o cronograma, gente? Então, toda pesquisa compreende diversas etapas. Para cada uma delas, deve ser estimado o tempo de execução. Recomenda-se uns livros de metodologia que não se subestime nem superestime o tempo necessário para a execução das tarefas, bem como não seja abandonado o cronograma de pesquisa tão logo e ele se inicie. Evidentemente, o cronograma está sujeito a reformulações, levando-se, porém, em conta os prazos finais de entrega do trabalho. Se possível, não planeje para o término da redação e acabamento do trabalho que se dê às vésperas do prazo final. Isso é importante, né? Fatos inesperados não são incomuns durante a fase final dos trabalhos. O orientador pode ter compromisso e adiar a devolução do texto que lhe foi submetido para uma última conferência. A revisão pode ocupar mais tempo do que estava previsto. Alguns textos precisam ser reescritos. Os serviços de acabamento, a impressão e encadernação contratados podem dilatar os prazos de entrega, etc. O orçamento também, também não se pode nem subestimar, nem superestimar excessivamente o dispêndio de recursos. Tenha presentes necessidades materiais como livros, computadores, calculadoras, viagens, alimentação, papel, serviços de impressão e acabamento. E humanos. A gente também pode ter, né, acontecer alguma coisa que, né, a gente acaba tendo que adiar por um breve momento ou por um tempo. No caso da pesquisa em grupo, pessoas que vão trabalhar na pesquisa sempre têm necessidade básica de alimentação, transporte e remuneração. Geralmente. Ok? Então, gente, de acordo com a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela tem a finalidade de fornecer aos pesquisadores todas as regras necessárias para a produção e formatação dos trabalhos acadêmicos. Elaborar pesquisas padronizadas e com credibilidade. As principais normas recomendadas são NBR
14.724 de 2011, que vai ser responsável pela padronização de trabalhos de conclusão de curso e monografia. A NBR 10.520 de 2023, que por enquanto é mais atualizada, que tem a finalidade de auxiliar os pesquisadores a fazer licitações corretamente nas pesquisas acadêmicas. A NBR 623 de 2018, essa norma é usada para organizar as referências utilizadas para a elaboração do trabalho. A NBR 6.027 de 2002 tem como objetivo de fornecer diretrizes para a criação dos sumários. É muita regra, né? A NBR 6.028 de 1990, que ajuda os estudantes a escreverem resumos dentro dos padrões da ABNT. Tem muita norma, né, gente? Olha, isso aqui são só os principais, tá? Tem bem mais. Bem mais mesmo. Ok, gente? Ah, professor, tem que decorar Ok. isso? Não, gente. Tá? Vocês têm que entender, pesquisar, saber pesquisar. Onde que eu vou encontrar para eu poder... É isso. Não é decorar. Né? Não é decorar. É entender. Ok? E saber pesquisar, que é importante. Então, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, é uma instituição sem fins lucrativos que tem finalidade de fornecer aos pesquisadores todas as regras necessárias para a produção e formatação dos trabalhos acadêmicos. Dessa forma, é possível elaborar pesquisas padronizadas e que tenham mais credibilidade perante a comunidade científica. Certo? Aí passou aqui, as normas recomendadas são... Aí, ó, normas da ABNT 2023, o que é a ABNT? Está aqui. Tá? E aí, gente, como é que funciona a estrutura do trabalho acadêmico? Olha aí, ó. Primeiro, ó, parte externa. A capa, que é obrigatória. A lombada pode ser opcional. Mas aí, a parte interna, eu vou ter elementos pré-textuais, como folha de rosto, que é obrigatória, aqui, ó. Errata, que é opcional. Folha de aprovação vai ser obrigatória. Dedicatória é opcional. Agradecimentos, opcional. Epígrafe, opcional. Resumo na língua vernácula, obrigatório. Resumo em língua estrangeira, obrigatório. Lista de ilustrações, opcional. Só que eu aconselho a colocar porque fica muito mais fácil, muito mais organizado. A lista de tabelas também, claro. Lista de tabelas opcional. Lista de abreviaturas de sigla eu também considero colocar, apesar de ser opcional. Professor, uma Oi. dúvida. Língua Oi. estrangeira é Sim, obrigatória, então, é inglês? Pode ser? Ou espanhol, ou inglês ou espanhol, geralmente. Tá. Beleza? Lista de símbolos opcional, sumário é obrigatório. Aí eu botei aí elementos mais textuais. Introdução, desenvolvimento do trabalho, conclusão, referências, depois do pós-textuais, glossário, opcional, mas é bom colocar apêndice opcional, anexo opcional e índice opcional. Certo? Mas, gente, tem coisa que está como opcional que eu considero melhor colocar, porque fica mais fácil para vocês depois e para os avaliadores também. Isso é só uma ideia, tá? Ok? Ok. Tá. Então, continuando, né? A estrutura de trabalhos acadêmicos compreende parte externa e parte interna, né? A parte interna deverá conter os elementos pré-textuais. Devemos abordar a parte textual de um TCC, pois agora a avaliação de apresentação é em um evento, ou seja, precisamos ter um resumo submetido em algum evento estipulado pela universidade, e nesse caso também será o ENIC. A gente vai ter o ENIC. Futuramente, a gente vai ter vai ter também na Universidade de Vassoura de Saquarema, e é sempre bom vocês fazerem um resumo, gente, para botar no ENIC, para poder agregar valor ao seu trabalho. É muito interessante também, ok? Então, pré-textual, eu tenho a capa. Na capa deverá constar o nome da instituição, o curso, o autor,
o título do trabalho, a cidade e o ano, tá? A lombada é opcional, ela é utilizada nos casos de trabalhos encadernados. Folha de rosto deve conter os itens: nome do autor, título do trabalho, cidade, ano e uma breve descrição do trabalho, onde deve estar incluindo o objetivo e o nome do orientador também. Errata. Só haverá necessidade se precisar algum tipo de correção. Aí tem a errata. E a folha de aprovação, nesta folha vai ser lançada posteriormente o resultado. Nela consta o nome do orientador e dos examinadores também. Ok, gente? Ok. Tá. Posso apresentar uma dedicatória, é um espaço reservado às dedicatórias. O autor do seu projeto deve ter quem que ele vai dedicar o seu trabalho. Os agradecimentos também, que é um espaço para agradecer aos que impulsionaram a chegar no fim do curso. E epígrafe. Nesse espaço, o autor faz uma citação apresentando os embasamentos feitos para os seus estudos. Resumo: o único parágrafo que vai apresentar de 150 a 500 palavras, ao final devem estar escritas as palavras-chave, tá? O resumo em língua estrangeira, o abstract, trata-se do mesmo resumo transcrito e traduzido para o inglês ou para o espanhol. Depende, geralmente é mais em inglês, mas pode ser espanhol também. Caso haja ilustrações, tabelas, abreviaturas e símbolos, estes devem estar devidamente listados nessa sequência. Lista de ilustrações, listas de tabelas, listas de abreviaturas, listas de símbolo. Tipo, vai ser um sumário, porém, para cada uma delas, certo? E textuais, olha aí, ó. Objetivo da investigação, questão a ser selecionada, problematizar a realidade, buscar uma solução. A gente começa aí, ó. Introdução, ó. Compreende a explicação e discussão e demonstração daquele trabalho, certo? Ó, olha. Introdução, ó. Literatura relativa ao assunto já é publicada. Objetivo. Metodologia utilizada: levantamento bibliográfico, pesquisa de campo, uso de questionário, justificativa do trabalho da minha hipótese. Então, a introdução compreende a explicação, discussão e a demonstração. Ok? Ok até aqui? Sim ou não, gente? Sim, professor. Ok, então. Então, ó, a estrutura do TCC compreende introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, o pesquisador formula claramente o objetivo da investigação. Apresenta sinteticamente a questão a ser solucionada. Portanto, há necessidade de problematizar a realidade para se buscar uma solução. Se não há problema para resolver, não há por que iniciar a pesquisa e a redação do TCC. Na introdução ainda, apresenta o seu justificativo do trabalho e a metodologia utilizada na pesquisa. Então, eu botei aí um levantamento bibliográfico, pesquisa de campo, uso de questionários e faz referência à literatura relativa ao assunto, anteriormente publicada. Ok? Até aqui, ok, gente? Sim ou não? Sim, professor. Gente, só saiu aqui falando. Ah, Olha tô aí. aqui. E o desenvolvimento, ó, compreende a explicação, discussão e demonstração daquele assunto, tá? Então, olha aí, ó, desenvolvimento, exposição dos fundamentos. Eu botei aí, ó, na etapa da minha explicitação, o esclarecimento por que você está fazendo aquilo, a análise, o exame, a demonstração do raciocínio e a apresentação de provas e argumentações. Por que você está fazendo aquilo? Ok ou não, gente? Ok. Professor, Tá. bom dia. Bom dia. Desculpa fugir um pouquinho do contexto, mas eu tenho uma dúvida em relação ao seminário. Pode ser aplicada essas técnicas que o senhor está explicando agora? Olha só. Você pode utilizar os seminários para poder explicar e adequar, não tem problema. Você pode utilizar uma explicação também
relacionado a isso. Mas o que eu pedi no seminário foi relacionado a um tema, né? Vocês, digamos assim, explicar sobre aquele assunto que vai ser falado. No caso, vocês vão escolher, vocês escolheram, né? O que vocês vão escolher. Certo? Certo. Entendi. Mais alguma pergunta? Não, não era só isso. Obrigada. Eu tenho. Sobre você falou que no seminário vai ter, no caso, a discussão do tema, vai ser com os colegas, como que vai fazer? Todo mundo, com todo mundo, inclusive comigo também. Por isso que eu peço para vocês escolherem o tema e mandar para mim o artigo. Ah, tem que te mandar com antecedência o artigo. Sim, sim. Avisa todo mundo aí, mas eu tinha comentado, se eu não me engano. Sim, Mas tem que mandar comentou. para mim antes. Tem que mandar para mim antes. Ok? Quanto prazo você gostaria de receber? No máximo, uma semana antes. Ok, Porque eu preciso então. ler, tá, gente? Preciso ler. E vão ser vários, né? Senão não tem como, né? Ok? Tá. Deixa eu te posicionar o meu grupo, escolher um que está o original em inglês, mas traduziu para o português. Te envio os dois. Pode ser. Pode me enviar os dois, então. Ok, obrigada. Nada. Beleza? Beleza, gente? Então vamos continuar. Textual. Escrita a introdução, o pesquisador passa para uma nova etapa do TCC, o desenvolvimento. Ou seja, sair da introdução, foi para o desenvolvimento, que compreende a explicação, discussão e a demonstração. Portanto, a etapa de exposição dos fundamentos lógicos do trabalho realizado, a etapa de explicitação, de esclarecimento, de análise, de exame e demonstração do raciocínio, tá? De apresentação de provas e de argumentação. Ok? Ai, ok. Eu tô ficando até nervosa de pensar. E para gente, aí, ó, e a conclusão. Retoma as pré-conclusões, reforça a linha de pensamento. Então, a conclusão, ó, firmar a unidade temática, resumo das conclusões, síntese das ideias defendidas na minha obra. Beleza? Beleza. E, finalmente, a conclusão retoma as pré-conclusões anteriormente expostas em variedades partes do texto e reforça a linha de pensamento que dá sustentação ao nosso TCC. Ou artigo também, tá? Nesse momento, o pesquisador procura afirmar a unidade temática, as ideias contidas na minha exposição. Então, trata-se de um resumo das conclusões espalhadas pelo texto, uma síntese das ideias defendidas na minha obra. Ok? E os pós-textuais? Referências. Item obrigatório em qualquer obra acadêmica. Lista numerada em ordem alfabética, onde encontra-se os títulos consultados para a criação da minha monografia, TCC ou artigo. Anexo. Documentos agregados à obra para fins de comprovação de dados ou ilustrações. Glossário. Trata-se de uma listagem que contém as palavras desconhecidas ou de sentido obscuro com seus significados. Apêndice. São documentos agregados à obra para fins de apoio à argumentação. Nessa parte são incluídos questionários, entrevistas, tabulação de dados, etc. Índice. Lista de tópicos ou palavras-chave que foram mencionadas no texto. Até aqui, gente. Tá fluindo ou não? Falam para mim. Alguma pergunta, alguma coisa a acrescentar? E aí, tô todo ouvidos. Não, professor. Tá tranquilo por enquanto? Assim. Então, beleza. Então tá, tô confiando em vocês, hein? Tá tranquilo, então tá tranquilo. Então, vamos lá. E o textual, gente? Tem a introdução, o objetivo que eu botei aí, ó.
Problema, hipótese, variáveis, objetivo, tema, delimitação do tema, justificativa, metodologia, embasamento teórico, que vai ser a nossa teoria básica, e no nosso desenvolvimento, revisão da literatura, apresentação dos dados, sua análise e, claro, por último, a nossa conclusão. Ok? Para definir seu tema, você precisará levar em conta alguns pontos importantes. Tem gente que confunde tema com título. No entanto, o tema é mais abrangente e aborda o assunto a ser estudado. Já o título é mais sintético e aborda o objetivo do seu estudo. Faz sentido o que eu falei, gente? Faz ou não? Alguém não entendeu o que eu falei agora? Me fala, por favor. Hein, pessoal? Ficou? Vocês entenderam ou não o que eu falei? Falam para mim, por favor. Sim, professor. Beleza, então. Olha aí, para definir o tema, objetivo de estudo, ó, definir o tema. O assunto que será estudado no projeto de pesquisa ou TCC, escolhido conforme a afinidade. Bem específico, não muito abrangente. Definir o problema, questionamento relativo ao tema, solucionar uma questão não respondida. Ó, a escolha de um assunto sobre o qual recentemente foram publicados estudos deve ser evitados, pois uma nova abordagem tornando-se mais difícil. O tema deverá ser preciso, bem determinado e específico. Eu vou ter que definir os limites da minha pesquisa, senão fica um negócio muito solto, muito amplo, e isso não vai dar certo. Delimitar, né, onde se aplica a pesquisa, observar as influências externas e internas que vão afetar a pesquisa, delimitar o tema, elaborar uma introdução àquele problema, questão que ainda não possui resposta, unir o problema e o limite da minha pesquisa, para saber como é que eu vou desenvolver isso daí. Ok ou não, gente? Falam para mim. Ficou ou não ficou claro até esse momento? Hein, gente? Vamos lá, estou guardando. Alguma dúvida, pessoal? Até aqui ou não? Não. Então tá, então vamos continuar. Então, ó, compreende o assunto que se focalizará na pesquisa, com o objetivo não podendo ser inespecífico, ele pode ser delimitado. É o que comumente se chama de tema. Afinidade com o tema. Esse é um dos tópicos mais importantes em uma pesquisa, pois como o assunto estará presente em todos os dias do último ano da faculdade, é preciso que seja algo que goste e tenha conhecimento sobre. Assim, ficando muito fácil o desenvolvimento, ok? Procura sempre ser bem específico. O tema TCC, o artigo, não pode ser tão abrangente. O ideal é que ele seja bem específico para que você tenha condições de explorá-lo totalmente e não deixar lacunas no estudo. Sente com o orientador e busque afunilar um determinado assunto, gente. Eu gosto de vocês também. Vocês têm que escolher um tema que vocês têm afinidade com ele, gostam dele. Não é escolher qualquer tema que vier na cabeça, não. Tem que escolher uma coisa que vocês gostam de fazer, um tema dentro da profissão de vocês que vocês gostariam de trabalhar. Por isso, para você também, que claro, é um trabalho bem árduo, porém, você tem que amar o que você faz, para você conseguir carregar a cruz. Desculpa a brincadeira que eu falei agora, mas é verdade.
Vocês sabem muito bem o que eu estou falando, certo? Então, a delimitação do tema se divide em 4 etapas. Definir o tema. O tema é o assunto que será estudado no TCC no artigo. Ele é escolhido conforme as experiências que o estudante adquiriu por meio dos livros ou da prática profissional. Definir o problema. Segunda etapa, o problema da pesquisa trata-se do questionamento relativo ao tema que é usado como parâmetro para o estudo do mesmo. A pergunta do problema do TCC deve solucionar uma questão que ainda não foi respondida. Então, esse questionamento tem que ser voltado para uma dificuldade teórica ou prática em que o estudante sente que não foi resolvido. Toda e qualquer pesquisa só existe em função da existência de um problema, pois o principal papel da pesquisa é dar respostas a problemas identificados como tal. Definir os limites da pesquisa. Antes de qualquer coisa, a sua pesquisa deve ter limites. Ao realizar a pesquisa do seu TCC, a abrangência não será muito do mundo todo. Por isso, você deve eliminar a sua pesquisa, pois isso facilitará seu trabalho. Ou seja, não fazer uma coisa muito ampla. A gente acabou de falar sobre isso, né? Durante a delimitação dos limites do tema, você tem que saber exatamente onde você quer aplicar sua pesquisa. Em outras palavras, tenha em mente a região, a cidade, o grupo de pessoas e etc. O que será o seu objetivo de estudo? A obtenção da amostragem de um determinado tema é fundamental para o êxito daquela sua pesquisa. Ok, gente? Então, ó, quando se fala em uma delimitação temática, devemos observar o máximo de influências externas e internas possíveis, que poderão afetar a realização daquele trabalho. Então, ó, se a delimitação temática da pesquisa envolve sua realização na área X da cidade Y, é necessário a observação de elementos externos como condições, autorização para a realização da pesquisa no meu setor, interferência da pesquisa no processo de trabalho, influência da pesquisa no cotidiano das pessoas e disponibilidade em encontrar pessoas para coleta de dados, etc. Ok? Ok. Montar a delimitação do tema. Agora, você já sabe como definir o tema, o problema e delimitar o projeto de pesquisa. Chegou o momento de aprender a fórmula para construir a delimitação desse tema. O método de montagem da delimitação do tema de Douglas Tyball tem como base os seguintes tópicos. Ligação. A parte introdutória do tema da monografia, ou artigo, TCC, você deve elaborar uma introdução ao problema. Problema. Questão que faz parte do tema e ainda não possui uma resposta. Ligação. A presença desse elemento de ligação tem como intuito unir o problema e o limite da minha pesquisa. Limites. Restringem o campo de trabalho do estudante para que o mesmo durante a elaboração do TCC, certo? Igual aqui, né? O tema, como, quando e onde. E a bibliografia, gente, está relacionada com o estudo. Consultar, ler e fichar os estudos já realizados sobre o tema. Iniciar com os trabalhos mais gerais para em seguida atingir estudos mais específicos. Possibilita o desenvolvimento de sua capacidade de coletar, organizar e relatar informações obtidas. E mais, de analisar e até interpretar os dados de maneira lógica e apresentar conclusões. Ok? Ok, gente? Tá aqui? Ok, sim, professor. Beleza? Então, tá aí. Bem, Então, a bibliografia relacionada com o estudo muitas vezes é indicada pelo próprio professor orientador. Nesse caso, o estudante tem sua condição material necessária ao seu trabalho. No conhecimento da bibliografia, faz-se necessário consultar, ler e fichar os estudos já realizados sobre o tema, com espírito crítico. Inicie-se
com os trabalhos mais gerais para, em seguida, atingir os estudos mais específicos. O trabalho de investigação teórico, prático, bibliográfico ou de campo vai dar oportunidade ao pesquisador para explorar determinado tema ou problema, levando a um estudo com maior ou menor profundidade ou extensão, e/ou extensão. Possibilita o desenvolvimento de sua capacidade de coletar, organizar e relatar informações obtidas, e mais, de analisar até de interpretar os dados de maneira lógica e apresentar conclusões. Salve com o sobrenome do autor, ano de publicação e palavras-chave. Ok, gente? Sim, professor. Então, para que serve o título? Informar o conteúdo científico e destacar os pontos relevantes e inovadores da minha pesquisa. Situar o trabalho no conjunto de obras sobre o assunto. E resumir fielmente o que se trata o texto. Ok? Isso que trata o título. Então, ó, nenhuma síntese de um texto é tão concisa quanto o título. O título tem o objetivo de, resumidamente, informar o conteúdo do artigo científico e destacar os pontos que sejam relevantes e inovadores na minha pesquisa. Também para situar o trabalho num conjunto de obras sobre aquele assunto. Na sua preparação, persegue-se o objetivo de produzir um que resuma fielmente de que se trata o texto. Se esse objetivo for alcançado, o autor terá os benefícios imputados ao título adequado. Se o título parece apropriado, o leitor se interessa em ler o resumo. Caso contrário, passa adiante. Um bom título tende a interessar o editor e predispô-lo favoravelmente em relação ao artigo. Isso não é pouco, gente, pois o editor é a pessoa-chave no processo de aceitação ou na recusa de um texto submetido para publicação em período científico. Ok, gente? Até aqui? Então já sabe a importância do título, né? Certo ou não? Certo ou não, pessoal? Falam para mim, ficou claro isso ou não? Fala aí, gente. Certo ou não? Então, aí o título, segundo a BNT, deve ser claro e preciso, identificando o seu conteúdo e possibilitando a indexação e recuperação daquela informação. Então, meu título ele pode ser autoexplicativo, atrativo e sucinto. Claro que eu tenho que puxar interesse do público. É aquela velha história que eu falei com vocês. A gente tem que saber vender nosso peixe, né? Então, exemplo, panorama dos genes de virulência de Escherichia coli, formadora de biofilme. Aí você vai montar um título totalmente conduzente à sua obra. Então, segundo a BNT, deve ser claro e preciso, identificando o seu conteúdo e possibilitando a indexação e recuperação da minha informação. Em outras palavras, esse elemento deve despertar a atenção dos leitores. Como o tempo das pessoas é cada vez mais escasso, é necessário que uma única frase sintetize todo o escopo do estudo. Dessa forma, o público interessado poderá ler o resumo e, se for o caso, fazer o download do relatório completo. O título deverá ser atrativo e autoexplicativo. Elimine todas as palavras necessárias. O título deve especificar ao máximo a finalidade do seu trabalho de conclusão de curso. Portanto, depois de definir o tema e escrever sobre ele, é preciso responder a seguinte pergunta: qual problema foi debatido, analisado ou resolvido com o seu trabalho? Certo, gente? Então, eu posso ter aí um título indicativo, assinale o tópico coberto da investigação, não esclarece os resultados, como aí, ó, estrogênio e fraturas em mulheres idosas. Ou seja, aqui ele é um título indicativo, mas ele não dá o resultado. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Qualquer dúvida, vocês me falam. Sim ou não? Faz sentido. Ou seja, eu não falo o resultado do trabalho, eu só falo a causa, certo? Aí, ó. Para que eu fiz a pesquisa? Isso é um título indicativo, tá? Tipos de título, ó.
Título de artigo científico pode ser classificado em indicativo ou informativo. O título indicativo assinala o tópico coberto na investigação. Associação entre, por exemplo, X e Y, e o informativo vai além, pois mostra o que se contou na pesquisa X e previne Y. O título do indicativo assinala o tópico coberto na investigação sem esclarecer os seus resultados. Exemplo: infecção por clamídia pneumoniae e a doença coronariana. Professor, Oi. eu vou precisar sair da aula, tá? Porque a internet aqui em casa vai cair. Meu nome é Amanda. Só pra Tá avisar ok. mesmo. Tá. Aí, ó, Amanda, depois, quando você tiver um tempo, manda mensagem para mim no chat lá. Fala que você é da Odonto, segundo período, disciplina de iniciação científica, que você tem que sair mais cedo. Aí você bota para mim no chat do AVA e a data de hoje. Que aí quando eu for fazer averiguação lá, que eu sempre olho tudo, para não te dar falta, ok? Tá, no chat do AVA? Do AVA, por favor. Daqui não, do WhatsApp não, nem daqui. Manda no AVA que fica mais fácil olhar depois, ok? Beleza, professor. Tchau. Nada, tchau. Aí, pessoal, olha só. Então, ó, o título informativo, ele vai mais além do que o indicativo, pois vai expor a mensagem central e veiculada no texto. Então, os títulos informativos reunidos nos exemplos em anexo são de artigos científicos, com exceção do último, proveniente de um jornal mais leigo. E, tipo assim, ó, infecção por clamídia pneumoniae, fator de risco para a doença coronariana. Então, um é indicativo, o outro é informativo. Faz sentido ou não, gente? Pode explicar novamente, professor? Sim, ó, o indicativo, eu vou falar de maneira geral o meu trabalho, ó, infecção por clamídia pneumoniae e doença coronariana. Ou seja, eu vou estar relacionando as duas, concorda comigo? Concordo. Eu estou indicando aqui que a clamídia está relacionada com a doença coronariana. Já o meu informativo, eu já vou entrar mais em detalhes, ó. Infecção por clamídia pneumoniae é um fator de risco para a doença coronariana. Aqui eu já estou informando. Ali eu só estou relacionando. Faz sentido ou não agora? Melhorou ou não, gente? Sim, então o informativo tem mais detalhes do que o indicativo, correto? Isso aí. Isso aí. Exatamente. Exatamente. Olha aí, o informativo expõe a mensagem central vinculada no texto e esclarece os resultados. Estrogênio, por exemplo, previne faturas em mulheres idosas. Aí, ó. Posso colocar o resultado também. Tem o interrogativo também, gente. Olha só que legal. Indicam o objetivo do estudo e atrai o leitor. O uso do telefone celular aumenta o risco de tumor cerebral? Vocês também podem botar uma coisa interrogativa no artigo de vocês. No TCC, na monografia, né? Aí. E questões utilizadas na preparação do título, gente. Como é que a gente vai fazer o título? Ó? Primeira pergunta: o que? Tópico indicador do tema da publicação. Onde e quando? Cenário de pesquisa. Quem? A amostra em estudo. Como? O delineamento do estudo, a forma de aferição, exemplo, entrevista do evento, esse tipo de pergunta. Ok ou não, gente? Ok ou não? Ok? Ok. Tá. Como eu falei com vocês, aí, a questão utilizada para o preparo do título é o que, onde, quando, quem, como. Significado das minhas perguntas, ó, o tópico indicador do tema da publicação, exemplo, acupuntura e dor lombar. Cenário de pesquisa, amostra de estudos, se gêmeos, de idosos, espécie de animal, de laboratório. O delineamento do estudo é a forma de aferição do evento, entrevista, uso de informantes, modalidade de análise. Pode ser uma regressão logística, por exemplo. Tudo isso eu posso colocar no título. O que não deve conter no título? Significado enganoso, abreviação, fórmulas, adjetivos excessivos e sensacionalismo, gírias, imprecisões, nomes de conotação dúbia ou pejorativa, significado obscuro e palavras supérfluas. Isso não pode ter no título, gente. Ok?
Beleza? O que seria o significativo enganoso? Ó, o título deverá indicar ou sugerir que o texto oferece. Não pode ser dúbio e preciso, dúbio, composto por muitas distintas interpretações, ambíguo, equívoco, abreviações, exceto as de usos gerais como BCG e DNA. A melhor conduta em comunicação científica não é usar abreviações. Há exceções como DNA, em título de texto de biologia. É injustificável empregar no título de abreviação que poucas pessoas entendam o significado. Fórmulas, adjetivos excessivos, sensacionalismo não, símbolos que possam distorcer. Pesquisa eletrônica, gírias imprecisas e nomes de conotação dúbia ou pejorativa não pode ter, né? Significativo obscuro, ó. O título não reflete conteúdo dos trabalhos. Sem ler o artigo, só por adivinhação pode saber o assunto tratado no texto a partir da leitura de certos títulos. Então, por isso que eu não posso colocar um significado obscuro. Palavras supérfluas. Cada palavra do título deve ter utilidade. Palavras supérfluas como observações sobre, estendem o título sem acrescentar significativo. A propósito de, algumas notas sobre, alguns aportes sobre, alguns aspectos de, e são palavras supérfluas, gente. Palavra pejorativa é um adjetivo que se refere a algo que pode ofender. Tem a intuição de insultar ou expressar algo desagradável, depreciativo ou humilhante. Por exemplo, um comentário pejorativo é ofensivo e pode ser usado para denegrir alguém. O termo pejorativo também pode ser aplicado a palavras que adquirem um sentido torpe, humilhante, desagradável ou ofensivo. Ok, gente? E dúbio, composto por muitas distintas interpretações, ambíguo e equivocado. Tem um equívoco aqui. Certo? E o tamanho do título? Curto, mais eficaz, limite de 10 a 15 palavras. Pode não veicular informação suficiente. Longo, parece extenso o parágrafo. Leitor nem chega a lê-los. Tem que se ler mais de uma vez para entender. Impedimentos para prosseguir na leitura. Então, qual que é o ideal? Eu fazer um curto. Porém, eu tenho que botar informação suficiente para deixar bem claro. Ok, gente? Ou não? Então, o tamanho do título, com o objetivo de fornecer rápido e claro estendimento do conteúdo do relato, o título é curto, é mais eficaz. Os editores estabelecem limites, certo? Carregando. Os editores estabelecem limite, gente. Em torno de 10 a 15 palavras. O título suscito de artigo científico não pode veicular informação suficiente. Ao contrário, se contiver muito detalhe sobre a investigação, tenderá a ser mais extenso, o que não é do agrado dos editores de periódico, tá? Por isso não vou colocar um título muito grande. Os títulos longos, pela inspeção de títulos de artigo científico da área de saúde, percebe-se que os apelos à brevidade nem sempre também são adotados, tá? Alguns parecem extensos parágrafos, pode ser que, se extensos, o leitor nem chega a lê-los, logo desiste. Os 4 primeiros títulos, no exemplo de anexo, aparecem em períodos científicos estrangeiros. Os demais em período científico brasileiro e o último da série, em tese de doutorado defendido numa universidade brasileira. Note que alguns desses títulos são facilmente compreendidos na primeira leitura, e outros tendem-se a ler mais de uma vez para entender o significado, o que constitui um sinal de que deveriam ter sido refeitos. Agem como impedimentos para prosseguir na leitura. Gente, eu falo para vocês, tem que ser feito tamanho ideal, não pode ser muito longo nem muito curto, tá? E é isso que eu tinha que falar para vocês. Ok, pessoal? Alguma pergunta? Ok, professor. Vamos lá, gente. Alguma pergunta em relação ao conteúdo? Eu não tenho, não sei quanto em relação aos colegas. E aí, gente? Alguma pergunta? Professor, Oi. eu queria deixar claro aí que eu
minha internet acabou, na verdade, minha internet não, a luz acabou, teve um apagão aqui, saí da aula online, mas eu queria deixar claro que foi a luz mesmo, tá? Não foi por livre, espontânea vontade, não. Ok. Tranquilo. Tranquilo. Beleza? E aí, gente? Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? Não? Posso encerrar, então? Pode sim, professor. Então, beleza. Eu vou encerrar aqui, então, pessoal. Ok?